Fome, peste, guerra, morte. Esses são os 4 cavaleiros do Apocalipse. E quais seriam os 4 cavaleiros do Apocalipse previdenciário? Você, a empresa, a Justiça Trabalhista, o INSS. Então, existe uma correlação entre uma coisa e outra? Porque a fome, que representa conflitos, se encaixa com você? Porque a peste, que representa a desinformação, se encaixa com as empresas? Porque a guerra, que representa a burocracia, se encaixa com a justiça trabalhista? Porque a morte, que representa a injustiça, se encaixa com a INSS? Eu desenvolvi essa analogia, os 4 cavaleiros do Apocalipse previdenciário, e vou explicar isso ao longo desse vídeo. Quando se entra na batalha contra o INSS, que basicamente é lutar pelo reconhecimento de seus direitos, existem 4 grandes vilões que te atrapalham, que impedem que você consiga exercer o seu direito, que você consiga receber os benefícios que você pleiteia, que você passou durante toda a sua vida contribuindo, durante todo o seu tempo que tinha força de trabalho disponível, que trocava parte dos seus proventos, parte do que recebia em prol de uma aposentadoria no futuro. E nem sempre essa aposentadoria vem tão fácil. Na verdade, é muito mais difícil que ela seja concedida de forma automática do que você tenha que lutar por ela. Então, no final da sua vida, quando você já está cansado, quando você está lá pelos seus 60, 65 anos, que você chegou até o final, combateu o bom combate, encerrou a carreira, e você pensa, agora eu vou aposentar, vai ser tranquilo, eu vou descansar. E isso demora em média 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos para acontecer, e você precisa continuar trabalhando porque você não consegue se manter sem o seu salário. Então, o seu direito ele vem de forma tardia. E isso acontece parte por culpa sua, parte por culpa da empresa, parte por culpa da Justiça Trabalhista e parte por culpa do INSS. E você pode até pensar, mas em que eu tenho culpa de não conseguir exercer meu direito? Eu sou uma vítima nisso tudo? De fato é, mas você pode mitigar isso. O que é mitigar? Você pode ativamente, antes de chegar a hora de se aposentar, trabalhar para reduzir a possibilidade do INSS te dizer não. Como você faz isso? Conferindo toda a documentação que você tem antes da hora de se aposentar, revisando, corrigindo antes, fazendo um planejamento, apontando o mapa da sua aposentadoria, para que você consiga, antes de chegar a hora de se aposentar, já estar com tudo preparado para que o não seja difícil do INSS abrir a boca para te dizer. A segunda coisa é que você precisa, ao longo da sua vida, revisar o que as empresas estão fazendo com a sua vida. Porque enquanto você está empregado, você imagina que a empresa vai arcar com todas as responsabilidades, que é a obrigação dela, nem sempre ela arca. Nem sempre ela segue a lei à risca. E quem se prejudica por não fiscalizar o trabalho da empresa é você. Então, sempre que você sai de uma empresa e entra em outra, você precisa verificar o seu documento. Você precisa entrar lá, meuinss.org, e procurar o seu CNIS e ver se a empresa fez todas as contribuições corretas durante aquele período em que você ficou empregado. Porque existem diversas empresas, eu vejo isso todos os dias, que não contribuem da maneira correta. E se você ficou lá 10 anos e tem buraco, esse buraco ele pode te impedir de se aposentar quando chegar a hora. Agora imagina, em 10 anos a empresa deixou de pagar por 6 vezes. E aí quando você fez a idade para se aposentar, você precisa de 6 meses. Exatamente o buraco que está faltando lá. E agora você não tem como retroagir.
você vai ter que entrar com um processo judicial para conseguir reconhecimento desse direito. Então, primeira coisa, você precisa estar sempre atento à sua vida. Segunda coisa, você precisa acompanhar o que as empresas fazem no seu cadastro junto ao INSS. E a terceira coisa, que ela foge um pouco das suas capacidades, mas você pode ser assessorado pelo seu advogado, diz respeito à justiça trabalhista. Porque, por vezes, se entra com um processo judicial e quando esse processo judicial é encerrado por acordo, é possível que não haja reconhecimento de vínculo empregatício. Você precisa prestar muita atenção nisso. Sem reconhecimento de vínculo empregatício, aquele período, mesmo você tendo ganhado aquele processo na justiça por acordo, aquele período não entra como cálculo para o INSS. Então, a empresa não tem obrigatoriedade, caso o acordo se feche desse modo, a empresa não terá obrigatoriedade de apresentar contribuições junto ao INSS. E eu faço alguns processos trabalhistas e eu já vi isso acontecer na prática de juízes que desejam que o acordo feche desse jeito porque eles lavam as mãos. Feito Pilatos. Pôncio Pilatos, os juízes do trabalho, que lavam as mãos para o direito previdenciário daqueles trabalhadores, porque eles enxergam como se fossem duas coisas diferentes, como se o seu direito a se aposentar não dependesse daquele direito que está sendo pleiteado na justiça, mas os juízes são cegos, ou se fazem, porque não é possível diferenciar o direito que se adquire enquanto trabalha do direito que você vai requerer quando tiver para se aposentar. O direito previdenciário é consequência do direito trabalhista quando a gente fala de aposentadoria. Então, essa é uma postura totalmente incoerente dos juízes trabalhistas, mas que é recorrente e acontece todo santo dia. Eu vejo aqui na Justiça Trabalhista do Estado do Rio de Janeiro. E o último agente que é capaz de minar o seu direito é o INSS. Esse agente eu nomeei como o Cavaleiro da Morte, que representa a injustiça. Por que a morte? Porque o INSS sepulta o seu direito. E acredita, pior do que ele te dizer não, é ele te dizer um sim para calar sua boca. Porque às vezes acontece, e quando eu digo às vezes é frequentemente acontece, de o segurado, o cidadão, tem direito a um salário de 4.000 pelo INSS. E aí o INSS aposenta essa pessoa com 2.900, 3.000. Então, ele paga a menos. E aí, o segurado, acreditando que já conseguiu o seu direito, ele não pleiteia que aquele direito seja pago em plenitude. Ou seja, ele te dá valores, você acha que já conseguiu sua aposentadoria, só que você passa o resto da sua vida recebendo menos do que teria direito de receber. Então, é preciso estar muito atento a essas violações de direitos, porque o pagamento parcial, ou seja, o pagamento a menor, também é uma violação de direitos. E o INSS ganha muito dinheiro com isso. Ganha não, deixa de pagar. Porque se você não reclama, e se passam 10 anos, você nunca mais pode reclamar. E se depois de 5 anos você reclama, você perdeu todo o resto anterior. Ou seja, deixa eu explicar melhor. Se com 9 anos, 11 meses e 29 dias você reclamar, desses 10 anos, você perdeu 5, porque você só pode rever os 5 últimos. Ou seja, aqueles R$ 1.000 de diferença, 1.100, né, desse exemplo que eu dei, dos 5 anos anteriores, lá do começo, você não vai ter mais direito. E a justiça entende isso como correto. A justiça nem sempre está do seu lado. Eu digo isso com muita tranquilidade. Por isso que eu sempre falo que as coisas devem ser previstas. Que você, o cavaleiro da fome, o cavaleiro do conflito, você é o principal responsável pela obtenção do seu direito. Porque se você fizer isso aqui de modo preventivo,
Você não vai cair nessa armadilha de 10 anos depois vir revisar o seu benefício e perder 5 anos do que você deveria ter ganho. 5 anos de uma qualidade de vida diferente do que você deveria estar vivendo. Então, sempre que eu falar nos 4 cavaleiros do apocalipse previdenciário, lembre-se dessas 4 coisas. 4 responsáveis pela falha, pela ineficiência, pela sabotagem do seu direito. Você. A empresa que você trabalhou. A Justiça Trabalhista e o INSS. Fome, peste, guerra, morte.